Bitcoin rejeitando US$ 116.000 e deixando um topo duplo dentro dos gráficos intradiários. Seria esse o fim de mais um rally? A partir daqui a gente vai ver novas quedas acontecendo no Bitcoin, até mesmo indo buscar patamares mais baixos do que o que aconteceram no dia 10? Bom, é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Vamos olhar para alguns dados e vamos entender o que os maiores investidores estão fazendo nesse momento. Afinal de contas, se a gente seguir o dinheiro, é muito mais fácil que a gente tenha decisões assertivas. E a gente também deve se perguntar se já chegamos no final de mais um rally, porque afinal de contas eu não quero devolver o lucro que eu fiz nessa última movimentação de alta, como eu acredito que você também não queira devolver o seu lucro. Porque afinal de contas a gente só coloca esse lucro quando a gente realiza as nossas posições. É sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Guiteres na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, passando um pouco pelo sentimento do investidor, ele deu uma leve melhorada nos últimos dias com essa alta que nós tivemos, só que a gente ainda continua em regiões críticas. A gente precisa que o sentimento ele volte para essa região verde aqui em cima, porque dentro da região verde as pessoas tendem a colocar mais capital para dentro do mercado. Olha só, se você está com medo de investir, se você está acreditando que o preço do ativo vai mais para baixo, você não coloca mais dinheiro nas suas operações, você trabalha mais na defensiva. E se a maioria começa a fazer isso, a gente começa a ter uma ausência de demanda pelo ativo. É isso que faz as movimentações de baixa se intensificar. A gente precisa acompanhar o sentimento diariamente para entender qual que é o apetite do investidor. Se a gente tiver com sentimentos negativos, a gente não tem apetite para compra, a gente tem apetite para venda. Bom, quando a gente olha para as realizações de lucro, ainda houve poucas realizações de lucro acontecendo nos últimos dias, tá? Boa parte disso é porque a gente teve uma movimentação curta de alta. Obviamente, essa movimentação de curta, ela não vai colocar tanto lucro assim no nosso bolso. Mas se a gente tiver altas realizações, a gente sabe que chegamos em região de topo no curto prazo. E o porquê que nós estamos falando sobre o curto prazo? Bom, não é novidade para você que hoje eu já não holdo mais os ativos, porque nós estamos mais próximos do fim do ciclo. E nesse cenário, a melhor coisa que a gente pode fazer é comprar e vender os ativos. Sim, utilizar de técnicas de curto prazo para a gente tradear os ativos. Eu sei que muitas das vezes você analisa o ativo, você passa meses estudando sobre o Bitcoin ou até mesmo meses estudando sobre aquela altcoin, lendo o white paper, acreditando que ela tem um fundamento. Sim, ela tem um fundamento, o white paper é muito bonito e você acaba vendo aquilo como uma grande oportunidade. Só que saiba que existem os momentos certos para a gente poder fazer isso, para a gente olhar para esses ativos, comprar e holdar eles talvez. O momento que nós estamos vivenciando hoje não é esse momento, é um momento onde os players que forem estratégicos e profissionais, eles vão conseguir fazer dinheiro mesmo que a gente engate em um bear market profundo. E olha só, eu não estou aqui para definir, pregar se a gente entrou em um bear market profundo ou não. Eu não quero saber, para mim não faz diferença se a gente entrou no bear market ou não. Porque para mim, Guiteles, eu já utilizo de uma estratégia que utilizarei dentro do bear market profundo também, que é estratégias de curto prazo, comprar e vender os ativos. Eu faço isso quando a gente chega próximo do final do ciclo e eu não quero saber qual que vai ser o dia exato que o bear market ele vai começar. O que eu sei é que se eu começar a operar dessa maneira, próximo do final do ciclo de bull market, a probabilidade, meu caro, de eu sobreviver ao longo de um bear market, ela é muito alta. E nessa análise você vai entender de qual que é a importância pela qual você deve vender os seus ativos antes que a gente entre em um bear market profundo. Porque aqui é onde você vai ter a sua maior oportunidade. Bom, se a gente olhar para o Bitcoin, para o preço justo do Bitcoin, a gente bateu em região de preço caro, que é a linha verde aqui em cima, não tivemos divergência e a gente já começou a cair. Isso daqui é um péssimo sinal, porque isso daqui mostra um enfraquecimento da ponta compradora. A gente ainda não teve altas realizações de lucro acontecendo, então ainda é uma região onde não tem uma definição clara de que a gente bateu um topo, mas o fato da gente ter batido na linha verde aqui em cima, a gente deve ser bem cauteloso.
Outro ponto que a gente deve levar em consideração é o que aconteceu na data de ontem. A gente rejeitou os 116 mil dólares, não tem problema nenhum rejeitar. O problema é a gente começar a formar um topo duplo, além da gente perder um fundo anterior. Olha só, se a gente voltar para movimentações aqui atrás, você consegue observar que em nenhum momento a gente perdeu um fundo anterior. Inclusive, nessa movimentação aqui, que ela foi mais complexa, né? A gente não perdeu fundos anteriores. Nessa movimentação aqui que nós tivemos, a gente não perdeu fundos anteriores. Nessa movimentação aqui, a gente perdeu um fundo anterior e a gente voltou a subir. Quando a gente olha para essa movimentação aqui, a gente não perdeu nenhum fundo anterior. E olha o tamanho que foi essa movimentação. O que significa? É muito mais provável que quando a gente perde um fundo anterior, a gente esteja revertendo a nossa tendência. De todo o histórico que a gente analisou aqui, apenas uma vez a gente perdeu um fundo anterior e deu continuidade na sua alta. Aqui tem outros padrões que aconteceram, média de 200 períodos se segurando ali, a gente entregou retrações, por exemplo, ali a gente pode observar que foi um pullback acontecendo dentro dessa região, não dessa pernada, mas talvez dessa última pernada aqui, vendo esse candle de gatilho, mas a gente entende que quando a gente começa a perder fundos anteriores, isso daqui é bem prejudicial para o mercado. E olha só, aqui a gente está utilizando a técnica mais simples e iniciante que existe dentro do mercado financeiro, que é você saber ler a tendência dos ativos. Charles Dow deixou isso como um princípio para nós, que é mais fácil você seguir a tendência e você respeitar quando a gente tem início de reversões de tendência. Por quê? O início da reversão de tendência é o momento de gatilho onde você tem uma oportunidade de sair do mercado antes que grandes quedas aconteçam. E quando a gente olha para o Bitcoin nesse momento, a gente começa a ver um sinal que é bem negativo em relação para as pessoas que estão compradas. A gente tem um fundo mais baixo que um fundo anterior, depois a gente ter formado um topo mais alto que o topo anterior. Isso daqui são sinais aonde a gente deve começar a trabalhar mais na defensiva. Como a gente não está vendo grandes realizações de lucro acontecendo, como a gente não viu divergências no preço justo do Bitcoin, eu não realizei as minhas posições. Só que aqui dentro dessa região eu vou trabalhar totalmente estratégico, entendendo que a gente já tem um fundo mais baixo que um fundo anterior. Vou procurar por saídas do ativo dentro dessa região, caso o price action ele comece a ficar um pouco mais feio. Seja a gente formando topos mais baixos que os topos anteriores, seja a gente perdendo essa região, seja a gente tendo candles de reversão com grande distribuição. A gente não teve sinais de grande distribuição, a gente teve um leve aumento no volume, tá? Com rejeições. Isso daqui não foram grandes distribuições, até porque a gente não vê grandes realizações de lucro acontecendo. E é o que eu falei, se o mercado ele perder essa região e voltar a cair, significa que ele está extremamente fraco. E não é pouco fraco. Não é uma ausência de demanda compradora, é muita ausência de demanda compradora. Porque a gente não teve força suficiente para entregar uma boa movimentação de alta antes da gente ter uma nova queda. Ou seja, aqui, meu caro, é mais uma vez uma região onde a gente deve se perguntar: já chegamos no final de um rally? Olha só, eu, Guiteles, não consigo prever o preço específico, nem de máxima nem de mínima. O que eu consigo analisar diariamente são as regiões que nós estamos. Dentro de cada região e cada momento, eu aplico uma estratégia para aquele momento, para aquela região. Depende do que os dados estão me apresentando. Por exemplo, recentemente, dentro dessa região aqui, eu efetuei distribuição dentro da carteira Rumo ao Milhão, onde nós subimos vendendo a partir desse ponto. Isso porque a gente começou a ter sinais de distribuição, isso porque a gente tinha aumentos de volume em realização de lucro, isso porque a gente começou a ver divergência dentro desse indicador. Então aqui eu usei uma estratégia de distribuição. Aqui, como a gente não tem esses sinais tão claros, eu estou utilizando uma estratégia diferente, que é uma estratégia de stop gain, por exemplo, aonde eu vou entendendo quais são os pontos chaves ao longo dessa subida
e vou trabalhando o meu stop, vou ajustando o meu stop, aonde ele sai de um stop loss e ele passa a ser um stop gain, ou seja, uma saída que o mercado me tira sem que eu consiga identificar uma distribuição. E tá tudo bem, porque o que importa aqui para mim é o lucro no bolso. Inclusive, se você quiser copiar todas as minhas operações, Carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Mas eu quero que você entenda que a gente precisa trabalhar de uma maneira totalmente estratégica nesse momento que nós estamos vivenciando. Porque a gente sabe que os sinais em gráfico semanal, eles estão horríveis dentro do Bitcoin. Quando a gente olha para a análise on-chain, eles estão feios e a gente vai mostrar alguns dados aqui nessa análise de hoje. Aqui a gente tem que ser totalmente estratégico. O fato da gente ser estratégico na região que nós estamos hoje é o que fará com que nós faremos muito dinheiro no próximo ciclo. E sim, no próximo ciclo, entenda, se você chegou agora, você já chegou próximo do final da festa. Em vez de você se queimar nessa festa, cara, saiba curtir esse leve período que você tem aqui de curtição de festa, mas se prepare para retornar na próxima festa. Não se queime para que você não seja proibido de entrar na próxima festa. E isso significa não seja liquidado. Bom, quando a gente olha para mapas de liquidação, a gente tem poucas pessoas apostando em short aí nas últimas semanas. A gente tem mais pessoas apostando em long. A gente já liquidou uma galera que estava apostando em short e a gente está construindo liquidez agora mais uma vez para baixo. Lembre-se que movimentos de desalavancagem são esses movimentos extremamente acentuados. Então toma muito cuidado com regiões de liquidação. Bom, por que eu falo que a gente está mais próximos do fim do ciclo do que do começo dele? Para mim aqui não importa se a gente já entrou em bear market ou não. O que eu quero é simplesmente entender em qual fase, em qual momento nós estamos e qual que é o risco envolvido. Bom, esse gráfico aqui representa as principais carteiras que entendem do fundo do Bitcoin. E a gente está falando de fundo cíclico e não fundos periódicos. Eu quero que você observe que a quantidade de bitcoins dentro dessas carteiras aumentaram muito lá em 2015, aumentaram muito lá em 2018, inclusive no Corona Crash aumentaram muito. Lá quando a FTX estava quebrando, 3AC quebrando, aumentou muito a quantidade de bitcoin dentro dessas carteiras. Aqui são os momentos que essas carteiras elas estão comprando, são os momentos que essas carteiras estão buscando por montar posições de longo prazo. Quando a gente tem um aumento desse gráfico aqui, são as regiões onde a gente pode acreditar que a alta vai ser infinita, onde a gente pode holdar o ativo durante 2 ou 3 anos, onde a gente pode cair na ideia de que Bitcoin ele vai revolucionar tudo e que agora aquele é o ativo perfeito, que as empresas vão demandar por Bitcoin, que a nova economia será em Bitcoin. A gente pode acreditar em tudo isso quando nós estivermos em fundo, em capitulação cíclica. Quando esses grandes investidores eles estiverem suportando o preço, ou seja, quando esses grandes investidores estiverem mostrando que eles têm um interesse em comprar e estocar naquele preço que nós estamos, que geralmente é dentro da capitulação cíclica. Veja que há uma grande ausência desses players com interesse. O último grande interesse que nós tivemos em compra foi lá em setembro de 2024, quando a gente teve aquela grande correção acontecendo. Depois houve até um leve interesse aqui acontecendo em abril de 2025, mas agora a gente tem um baixo interesse, não é um interesse tão alto assim. E isso daqui é um sinal de ausência de grandes players que operam o Bitcoin pensando em ciclo de mercado, pensando em longo prazo. Além disso, a gente já viu as maiores realizações de lucro acontecendo dentro do Bitcoin. Boa parte dessas realizações foram feitas por players antigos. Olha aqui, quando a gente olha para o topo que nós tivemos em dezembro de 2024, as realizações de lucro ali, elas estavam com players que tinham mais de 3 anos, com players que estavam há 10 anos segurando as suas posições, com players que estavam há 7 anos segurando as suas posições. Eles distribuíram, eles realizaram. A gente também teve altas realizações acontecendo quando a gente chegou no all-time high anterior, é super normal disso acontecer. Afinal de contas, se o cara comprou em capitulação, uma coisa ele tem em mente no Bitcoin. Pelo menos no topo anterior, a gente vai voltar. Então, se o cara comprou em 15, sim, ele tem interesse em distribuir em 60. Ele vai segurar mais posições? Vai segurar mais posições e ele vai seguir distribuindo até lá na frente.
Inclusive, nesse último topo que nós tivemos aqui, a gente teve a maior distribuição acontecendo de players que tinham 10 anos com seus bitcoins parados, aonde a gente viu a maior quantidade de distribuição desses players acontecendo. Ou seja, muitos players antigos já saíram do ciclo. E não, esse capital ele não rotacionou para as altcoins, a gente não viu esse capital indo para as altcoins porque a gente não tem expansão monetária para ter a grande altcoin season. Esses players rotacionaram o seu capital para as stablecoins. Bom, quando a gente olha para aqueles investidores de longo prazo, os investidores convictos que vão segurar durante um período em específico, a gente sempre tem um padrão acontecendo no nosso ciclo, que é acumulação, depois que a gente vivencia um bear market, e distribuição. Essas distribuições elas são tão fortes que fazem com que o mercado ele comece a fraquejar, porque nós vamos passar o nosso supply para a mão de investidores novatos. E tá tudo bem se você é um investidor novato. O que vai definir se lá na frente você vai fazer dinheiro ou não é o seu apetite por aprender como que esse ciclo funciona, como que o Bitcoin funciona, como que os dados funcionam. Olha só, investimentos é uma profissão. Analisar o mercado é uma profissão. Entenda, isso daqui não é um hobby. Não é simplesmente olhando uma horinha por dia ali, acreditando que porque você aprendeu a traçar uma linha de suporte e resistência ou padrões gráficos ali, uma cunha ascendente ou uma descendente, você vai conseguir tomar uma decisão de compra ou de venda. Eu, Gui Teles, invisto mais de R$100 mil por ano para ter informações privilegiadas. Muitos gráficos que eu não posso apresentar aqui para você porque eu tenho um contrato com as empresas aonde eu não posso expor essas informações ao público. Mas, obviamente, todas as minhas decisões de compra e de venda, ela tem todos esses dados por trás. É por conta disso que eu invisto em grandes plataformas como a Glassnode, por exemplo. Porque essas informações, elas me ajudam a tomar decisões mais assertivas. Se você ficar só no básico, só no hobby ali, dá para você fazer um pouco de dinheiro? Dá, mas saiba que você vai contar um pouco mais com a sorte, e quem conta com a sorte, conta com o azar. Agora, se você quiser se profissionalizar, você precisa entender que esse é um mercado bem sério, um mercado bem profissional. Aonde eu, Gui Teles, estou analisando o mercado, disputando com o analista do Bank of America, do JP Morgan, com até instituições que estão querendo comprar ou vender Bitcoin. Ou seja, aqui quanto mais profissional a gente conseguir ser, maior a nossa probabilidade de taxa de acerto. Se você sentar de qualquer jeito na cadeira, acreditando que com a sua pior roupa, tomando Coca-Cola e comendo batata frita, você vai atingir a sua liberdade financeira, meu caro, você não está nem se respeitando, quem dirá respeitando o seu próprio dinheiro. Sente na sua melhor posição, use os melhores dados, tenha o melhor computador, dê o seu máximo para que você esteja fazendo o seu melhor. Quando o termo é cuidar do seu dinheiro, investimentos é cuidar do seu dinheiro, é cuidar do seu futuro. Ou seja uma pessoa extremamente profissional. E esses players aqui de longo prazo, eles são profissionais, só que esses players eles estão saindo nesse momento. A gente teve uma primeira onda de saída desses players, que foi lá no começo de 2024, uma segunda onda, que foi no final de 2024, e essa terceira onda de saída nesse momento. Ou seja, o mercado ele começa a ficar vulnerável. E quando a gente olha para as fases do ciclo, a gente já saiu de capitulação, bateu euforia, o que sempre acontece no ciclo, aquele sentimento de medo extremo, quando a gente fala em longo prazo, né, em corretoras quebrando, em 3AC quebrando, um dos maiores fundos quebrando, Luna Foundation quebrando, Celsius, a gente sai daquele sentimento negativo e bate euforia, aprovação de ETF, onde grandes empresas estão comprando, aonde Bitcoin é o novo ouro digital e todo mundo quer ter Bitcoin no seu balanço ali, as Bitcoins Treasuries nascendo também, a gente já vivenciou esse ciclo. A gente precisa de um ciclo de desalavancagem. E o porquê que é tão importante a gente entender a região que nós estamos para a gente efetuar as nossas vendas? Porque saiba que nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo desse ciclo. E a sua grande oportunidade, ela estará nesse gráfico aqui. Olha só, ao longo de um bear market profundo, a gente segue operando, a gente segue multiplicando o nosso dinheiro. Afinal de contas, a gente vai ter belas oportunidades. Vai de 36 até 46 mil dólares, depois a gente tem rally ali de 20, vai até 24, 25 mil dólares, a gente tem oportunidades de trade.
Mas a grande oportunidade ela se dará na próxima fase de capitulação. E para que você consiga aproveitar essa fase de capitulação com maestria, você precisa preservar o patrimônio que você lucrou nesse ciclo. Porque olha só, pensa, a carteira rumo ao milhão, ela chegou a acumular ali 48 mil dólares em patrimônio. Lembrando que a gente começou do zero, fazendo aportes ali recorrentes, estratégia de DCA, acumulando, tendo um trabalho diariamente de fazer dinheiro, poupar esse dinheiro, multiplicamos o dinheiro, nós preservamos esse dinheiro. Esse dinheiro é o que fará a grande mudança dentro dos resultados das nossas carteiras no próximo ciclo. Porque em vez da gente iniciar o próximo ciclo com zero, que foi o que aconteceu, por exemplo, na carteira rumo ao milhão, onde eu montei esse projeto quando o Bitcoin estava ali por volta dos 30 mil dólares, a gente já vai ter mais capital na nossa mão. Então a gente pode entrar na próxima capitulação cíclica com todo esse capital. E aqui é onde a gente dá uma grande porrada. Eu sempre falo, você precisa de 2 ciclos para você realmente mudar de vida. O primeiro, você vai simplesmente garimpar ali, juntar dinheiro, juntar capital, juntar patrimônio, para que no segundo você entre e multiplique aquilo de uma maneira bem mais expressiva. Entenda que o segundo ciclo ele te dá muito mais oportunidade de fazer dinheiro do que no seu primeiro ciclo. Infelizmente, algumas pessoas querem fazer tudo logo no primeiro ciclo. Lembrando, isso daqui é um jogo de longo prazo e não de curto prazo. Agora, se a gente não vender, se a gente não se preocupar se já chegamos no final dessa alta ou não, por exemplo, a carteira rumo ao milhão ela está totalmente posicionada em Bitcoin. Nós compramos, estamos tradando o ativo, só que se eu não desfazer dessas posições, se a gente engatar em um bear market profundo, eu posso ver 70% desse capital sumindo, porque sim, o bear market entrega uma queda de 70% para o Bitcoin. Eu não posso ver esse capital sumindo 70% porque eu não terei dinheiro para poder comprar lá embaixo dentro da fase de capitulação. Então é somente por conta disso que eu preciso vender. Quando a gente está mais próximos do fim do ciclo, eu devo adotar uma estratégia de tradear os ativos. A partir disso, eu estarei me prevenindo de bear markets profundo e eu também estarei me posicionando, me preparando para uma capitulação cíclica. É isso que eu ensino para todos os meus clientes, é isso que eu passo para eles. Aonde você tem que ter uma visão não de curto prazo, mas sim de longo prazo. A gente não está nesse jogo para simplesmente pegar uma movimentação de Bitcoin de 110 até 120 mil dólares e aqui nós vamos resolver a nossa vida porque a gente vai se alavancar em 100% e isso daqui vai nos dar uma baita de uma porrada dentro do nosso patrimônio. Olha só, esse jogo não é um jogo de patrimônio. O jogo de patrimônio ele é bem diferente, é um planejamento de longo prazo, onde todas as estratégias elas têm que ser pensadas em relação à sua liberdade financeira, ao seu patrimônio. Hoje eu, Guiteles, dentro da carteira rumo ao milhão, irei me comportar daqui até a capitulação cíclica como um trader operando no curto prazo, fazendo dinheiro enquanto a gente vai estar com o mercado caindo, por exemplo, se desvalorizando. As posições em ouro que eu tenho, que elas vieram surfando alta, que tivemos lucro nos últimos meses, não são posições somente para agora, mas são posições para a gente lucrar também ao longo de um bear market profundo. Comprar e vender o Bitcoin nesse momento é uma maneira da gente lucrar no curto prazo e vender os ativos é uma maneira da gente preservar esse patrimônio para a gente poder entrar com tudo isso dentro da capitulação cíclica, aonde será a sua maior oportunidade de fazer dinheiro. Infelizmente, algumas pessoas gostariam de ouvir que a gente tem uma geminha aqui, onde é só você se alavancar ali em 100 vezes e você vai resolver a sua vida. Se você está procurando isso, eu, Guiteles, não consigo te ajudar nessa jornada. Eu consigo ajudar as pessoas que já entenderam como que é o jogo de patrimônio, que é no longo prazo, e que esse longo prazo não é simplesmente comprar e holdar os ativos, porque afinal de contas, e se essa parada for a zero? A gente também tem que saber preservar esse patrimônio. Jamais se exponha ao risco de ruína. E comprar essa parada, acreditar que daqui 10 anos ela ainda será válida, ela ainda estará vigente, é meio que loucura. Ainda mais nos dias de hoje, como a gente está vendo o mundo evoluindo super rápido. Se você quiser estar junto comigo dentro dessa jornada, você pode copiar e colar as minhas decisões. Ou você pode tentar seguir essa jornada de maneira individual e tá tudo bem. Você só precisa de muita dedicação, muito estudo, horas de tela para que você construa as suas próprias estratégias e de maneira profissional. Agora, se você quiser
olhar as minhas decisões e ter uma aceleração nessa jornada, você pode copiar enquanto você também está estudando, porque eu recomendo que você continue estudando. Se você quiser copiar e colar as minhas decisões, ver a minha carteira, aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, qual que é a estratégia que eu tenho para o Bitcoin nesse momento, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde eu vou te mandar as notificações na tela do seu celular. Dessa maneira, exatamente com aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você só precisa seguir a mesma estratégia que você terá os mesmos resultados que eu. Resultados esses que proporcionaram isso daqui para alguns clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Tiveram pessoas ali que chegaram a viajar para os Estados Unidos de graça, conheceram a Disney de graça apenas com os lucros obtidos dentro da carteira Rumo ao Milhão. Tem pessoas ali que estão conseguindo sim entender como que esse jogo funciona, enriquecendo, acumulando patrimônio e simplesmente seguindo a carteira Rumo ao Milhão desde o seu começo. Hoje eu recebo reassinatura de grandes players que estão na carteira Rumo ao Milhão desde o seu início. Porque essa pessoa ela já entendeu que ela pode apenas focar no trabalho dela e deixar que eu, Gui Teles, e a minha empresa Blocketto analisamos, multiplicamos e preservamos o patrimônio dela. Tudo que ela precisa fazer é seguir trabalhando, ter um dia em paz no trabalho, focando na carreira profissional dela, sem utilizar o mercado ali como um hobby entre umas horinhas extras, acreditando que vai conseguir tomar uma boa decisão de compra ou de venda. Caso você tenha qualquer dúvida, você pode clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a carteira Rumo ao Milhão ela está próxima para distribuir, está pronta para sair mais uma vez do mercado. Caso você queira estar junto comigo, o link está na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!